Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter neste dia 10 de novembro de 2025, segunda-feira. Peço já de antemão desculpas porque era para esse vídeo ter saído já há um tempo atrás, mas estava no médico, enfim, tive alguns problemas aí durante o dia, então por isso que esse vídeo está saindo um pouco mais tarde hoje, com algum tempinho de atraso. Peço desculpas para vocês, mas tem muita informação para a gente trazer do Inter nesse conteúdo. O Inter se reapresenta amanhã, começa a pensar no Ceará, próximo duelo muito importante dentro do Campeonato Brasileiro na sua luta contra a zona de rebaixamento. Alguns bastidores da manifestação que foi feita no final de semana pelo técnico do Internacional, Ramon Dias. O Inter, inclusive, acabou temendo, que pudesse ter alguma repercussão tão grande a ponto do Ramon Dias pedir o seu desligamento do clube. Tem uma situação envolvendo isso e respostas do próximo adversário do Inter e do maior rival. O Inter quitou uma dívida muito importante, tem uma resposta importante em relação a uma ação movida na FIFA, e tem também a votação no Conselho Deliberativo, que ainda não terminou, mas tem alguns detalhes importantes para a gente trazer. Teve protesto de torcedores do Inter na porta do estádio Beira-Rio, e a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes eu peço para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, já dá essa força por aqui, e esse conteúdo sempre com apoio de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas, e a minha e pode ser a sua também, e também da Mais Ágil Assessorias. Tu tá agora nesse início de mês, já recebeu, já tudo que entrou saiu porque tu tem que pagar a conta, enfim, tu é carteira assinada, tu é CLT, tem um empréstimo com a Mais Ágil da forma mais simples e facilitada do mercado. O WhatsApp dele está na tela, pode chamar sem medo, diz que veio pelo canal Lucas Dias Repórter, que eles vão te ajudar, e tem o link do WhatsApp deles também no primeiro comentário fixado. Bom, gente, vamos lá. Eu quero começar aqui falando da votação do Conselho. Inclusive, eu gravei um vídeo à tarde explicando o que seria votado hoje pelo Conselho Deliberativo do Inter, com mais detalhes, questão de detalhamento para o Inter se tornar ou não uma SAF ali na frente, questões mais claras sobre um possível impeachment. Tudo isso seria votado, questão de terceira camisa, cor da camisa, questões para as próximas eleições, votos de peso 1, 2, 3, questão de se tornar SAF, voltando ali na SAF, ninguém que hoje está no clube poderia, dentro de um período de 5 anos somente, participar sendo um dirigente dessa SAF. Enfim, são muitas questões que estão neste momento em debate acontecendo no Conselho Deliberativo. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não teve um resultado, mas a informação que vem de lá do Tiger Junk, que está lá no Conselho Deliberativo, é de que deve ser rejeitado por maioria no Conselho essas propostas de mudanças estatutárias no Internacional. Só que a gente tem que destacar aqui que enquanto começava a reunião, membros da Guarda Popular, principal organizada do Internacional, estiveram na porta da administração do estádio Beira-Rio, onde iria acontecer, na porta do Conselho, melhor dizendo, do estádio Beira-Rio, onde iria acontecer e está acontecendo esse debate, essa discussão e depois essa votação, porque eles gostariam de estar presentes, e como sócios eles inclusive têm esse direito. Só que estava sendo alegado pela mesa do Conselho Deliberativo que dentro do Conselho não teria espaço, o que não era uma verdade, porque mais ali de 70, 80 conselheiros nem estavam presentes nessa reunião e nessa votação. Então não vai falar com o sócio, seu safado! Vem falar com o sócio, seu safado! Nós temos direito! Vocês defendem um cara que tá nem aí pra vocês, vai bater pra cá. Ele ia botar um saco aí, cansado pra caramba, gente, esse corpo do cara. Sapucaia, no bagulho. Tá também trabalhando Sapucaia lá, mesmo tiro aí. Tá, aqui é conselheiro. É esse aqui, mano. Vou deixar um aí. Vamos trocar, ele tá consultado. Ele deu teu nome, ó, deu teu nome e mais nome. Então me traz aí 9 que vai dar um dia.
A gente não sabe contar, né? Todos aqui, ó. Não tem o que Então teria espaço para receber esses cerca de 15 a 20, nem isso, torcedores que estavam lá protestando, que arremessaram notas com o rosto do presidente Barcelos, com o rosto do Ivandro Morbach, membro do Conselho de Gestão do Inter, do vice de futebol José Olavo Bisol, fizeram esse protesto, tinha ali uma tropa de choque para fazer a segurança do local, mas esses torcedores depois conseguiram entrar no Conselho Deliberativo e estão lá acompanhando essa votação, mas repito aqui, a informação que vem lá de dentro do Conselho Deliberativo do Internacional é de que as propostas de reformas estatutárias não devem ser aprovadas por maioria dentro do Conselho, tá? E inclusive, tá, gente, aconteceu um episódio bem lamentável nessa votação que ainda não se tem o resultado, pelo menos no momento que eu tô gravando, mas repito, a tendência é que seja negada a proposta de reforma estatutária no Internacional. Mas teve uma cena bem inusitada e de selvageria dentro do Conselho do Internacional, tá? O projeto de reforma estatutária foi feito também pelo Leonardo Aquino, que é do Movimento Sangue Colorado, que foi o relator, inclusive hoje dentro do Conselho do Internacional, e o Movimento Intergrande encaminhou com o Adauri Silveira, que é um conselheiro já bem famoso dentro do Conselho do Inter, um voto contrário a essa reforma do Estatuto. Em determinado momento, José Aquino Flores de Camargo, que também é um conselheiro, já foi candidato à presidência do Internacional, ele acabou indo para cima do Adauri Silveira, teve que ser apartado, foi uma discussão muito forte. O Leonardo Aquino, relator da situação, inclusive ajudou a apartar essa confusão, e no meio disso tudo, um conselheiro que era da ala do José Aquino Flores de Camargo, ele tentou agredir o ex-presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, que também estava hoje nessa votação. Então assim, gente, a gente bate tanto na tecla, né, de mudanças dentro do clube, união, pacificação política, que a gente sabe que é importante para o ambiente político e depois, consequentemente, para dentro do campo. Eu sempre digo, né, a bola não entra por acaso. E eu acho que essas coisas também têm um reflexo importante no que é feito dentro do clube e depois no que vai acontecer dentro do campo. Até um papo para um vídeo aí de outro momento que a gente pode trazer no canal. Mas essa cena aí de selvageria aconteceu também aí dentro do Conselho do Inter. Outra questão importante que eu quero trazer aqui. Bom, o Inter se representa amanhã no CT Parque Gigante. O Inter deve ter uma novidade nos próximos dias, tá? Que é o Bryan Aguirre, que já está para trabalhar com bola. Ele está na fase final de trabalhos com a fisioterapia, então nos próximos dias ele já deve aparecer no gramado do CT Parque Gigante trabalhando com bola, se recuperando de uma fáscia plantar no pé direito. Ficou fora dos últimos 5 jogos, inclusive nos últimos 5 jogos, coincidência ou não, eu acho que é coincidência, né, porque o Aguirre não estava muito bem, o Inter não venceu. Mas tem uma outra informação importante sobre o Bryan Aguirre, porque o Inter estava para ser acionado na FIFA pelo Lanús da Argentina por mais uma dívida, essa dívida em relação à compra do Bryan Aguirre no meio do ano passado. Ele foi comprado por $1.400.000, na época, com a cotação do dólar lá no meio do ano passado, dava quase R$8 milhões, R$7.900.000 para a gente ser mais exato. O Inter pagou boa parte desse contrato à vista para o Lanús da Argentina, só que as últimas 3 parcelas de $100.000 seriam pagas em dias consecutivos, no dia 2, 13 e 4 de setembro do ano passado. O Inter pagou as 2 primeiras parcelas e não pagou a última. E aí, por conta disso, o Lanús já estava há um tempo cobrando o Internacional. Nos últimos dias, o presidente do Lanús ameaçou ir à FIFA e agora o Inter conseguiu quitar esses valores com a equipe argentina, não está devendo mais nada. Então, em relação ao Bryan Aguirre, não tem nenhum tipo de risco de transfer ban ou algo mais grave em relação ao Internacional, porque essa dívida está quitada. Mas ainda tem a dívida do Thiago Maia com o Flamengo, né, do Inter com o Flamengo pelo Thiago Maia, tem a dívida, por exemplo, que foi cobrada recentemente contra o Internacional e foi movida, inclusive, uma ação. Então, o Inter está com problemas ainda, mas pelo menos essa tem a questão do Carboneiro, que eu citei já aqui no canal, a questão do Thiago Maia, lá atrás teve a questão do Wesley, do Wanderson, que já foram resolvidas, mas o Inter tá com essa fama na praça de um mal pagador, mas pelo menos com o Lanús agora
tá tudo quitado, tá? Deixa eu trazer aqui alguns bastidores sobre a questão Ramon Dias, tá? Que ainda é uma pauta nacional. Eu já falei sobre o assunto em si aqui no canal, a fala que teve o técnico do Inter, que repercutiu bastante negativamente, mas tem alguns bastidores importantes sobre isso, tá? Por quê? Depois do episódio, no sábado à noite, que foi depois do empate em 2-2 com o Bahia no Beira-Rio, quando a gente procurou a assessoria do Inter para saber se teria algum tipo de manifestação do clube, porque a repercussão nacional já era muito grande logo depois do jogo, depois da coletiva, o Inter tinha nos informado que o Ramon Dias gravaria um vídeo dele pedindo desculpas ao torcedor do Inter. Mas a grande questão, essa era uma ideia da direção e da assessoria do Inter. Porém, o Ramon Dias não quis fazer isso. O Ramon Dias tem o entendimento, e tinha também ali logo depois do ocorrido, de que a sua frase era normal, tá? Que ele não tinha falado, no caso, nada demais. E o Inter queria que ele publicasse esse vídeo também para repercutir, mostrando o rosto dele, pedindo desculpas para todas as mulheres e principalmente as mulheres torcedoras do Internacional. Acontece que o Ramon não quis fazer isso, ele ficou bem incomodado também com a repercussão, e o Inter inclusive acabou temendo que o Ramon Dias pudesse pedir demissão. O Inter ficou com essa preocupação. Vamos lá, por outros motivos, daí motivos esportivos dentro de campo, o Ramon Dias há pouco tempo pediu desligamento do Olímpia, do Paraguai. Ficou só 7 jogos, um mês por lá. Ele até falou quando chegou aqui, ele e o Emiliano, que eles escolheram o Olímpia pela relação que eles têm com a direção do clube, muito mais pelo coração do que com a razão. Chegaram lá e se arrependeram e depois pediram desligamento. E o Inter ficou preocupado que pudesse acontecer algo assim em relação ao Ramon Dias, o que não aconteceu. Mas ele não queria pedir desculpas dessa forma, foi convencido somente no outro dia, mas sem gravar um vídeo, somente publicando uma nota oficial pedindo desculpas, mas são alguns bastidores importantes do que aconteceu logo após esse episódio, que ainda está tomando conta do noticiário nacional. Outra questão que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Sobre isso. Eu acho super louvável a atitude que o Grêmio e o Ceará tiveram. Para quem não viu, os dois fizeram publicações anunciando promoções para torcedoras do Grêmio e do Ceará nos próximos jogos. O Ceará colocou o lugar das alvinegras na Arena Vozão, Castelão. Para a partida contra o Internacional, todas as mulheres irão pagar meia entrada para assistir ao jogo na Arena Vozão. Fiquem atentas para garantir a presença logo que iniciar as vendas de ingressos e vamos juntas mostrar que o futebol é onde as mulheres também devem estar. E o Grêmio colocou o seguinte nas suas redes sociais. Isso foi no dia seguinte, né? O Ceará anunciou hoje essa medida com relação, e deu para ver ali no post, né? Lugar das alvinegras é na Arena Vozão, colocam ali mostrar que o futebol é onde as mulheres devem estar, e o Grêmio colocou, lugar de mulher é na Arena. As mulheres fazem parte da história e da paixão que move o Grêmio. Para reconhecer o protagonismo feminino do clube de todos, ingressos a R$40 em qualquer setor da nossa arena até o fim do campeonato. Porque aqui o futebol também é delas. Então, são publicações e medidas que esses clubes tomaram em relação, obviamente, à fala do Ramon Dias. E eu acho legal o movimento, mas esse movimento deveria ser feito também ao longo do ano, né? Não só porque aconteceu esse episódio para tu dar uma resposta do ponto de vista marqueteiro, de marketing, tudo certo. Aproveitaram o hype do assunto, enfim, mas por que não aconteceu ao longo do ano? Por que está acontecendo só agora que teve uma fala muito infeliz e equivocada do técnico do Inter? Por que agora teve esse movimento? É um questionamento que eu acho válido também. Mas enfim, aconteceu e isso também está repercutindo bastante, tá? À base de muita água, para amanhã a gente trazer mais conteúdos aqui no canal, melhorando, então peço desculpas mais uma vez pelo atraso do vídeo, mas tá aqui o nosso conteúdo, então deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu vou voltar para falar mais do Inter amanhã, tá? Um beijão, um abraço e até a próxima.